Goiás acerta mais 2 contratações para as suas categorias de base na sequência do ano. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes a respeito desses 2 atletas, além disso dessa reformulação nas categorias de base esmeraldina. Além disso, em nosso vídeo de hoje quero falar sobre a porcentagem de rebaixamento do Goiás, qual a possibilidade da equipe esmeraldina, segundo a UFMG, de jogar a segunda divisão no ano que vem, e já adianto para vocês, grandes são as chances do Verdão continuar na Série A. Quero trazer aqui tanto a pontuação atual da equipe esmeraldina, a porcentagem segundo a universidade e também em relação às outras equipes, né? Quantas vitórias o Goiás precisa, empates, jogos chaves dentro de casa, tudo isso, vou conversar com vocês sobre essa análise, né, do segundo turno que está começando para o maior do Centro-Oeste. Além disso, comentar também sobre o lateral esquerdo Hugo, jogador que tem o seu contrato se encerrando com o Goiás, a princípio iria deixar a equipe esmeraldina. Será que já tem proposta de alguma outra equipe da Série B? Quero responder isso para vocês em nosso vídeo de hoje, combinado? Só antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, conferir também nossos outros vídeos aqui no YouTube do Goiás News, onde eu vou deixar na tela final, falando também sobre o atacante Breno, que chegou aí do Aimoré, quais são as suas características, vou deixar para vocês conferirem, assim também como o nosso canal de cortes, que vai estar aqui embaixo na descrição, e o meu Instagram pessoal é @GuiMachado _Jack, eu vou estar deixando aqui também passando para vocês darem uma conferida e já me seguir também lá na outra rede social, combinado? Antes de começarmos, quero passar o recadinho também da Alternative Bike Shop. Para você que mora em Aparecida de Goiânia ou região, te indico a Alternative, que está localizada na Avenida J2, ali no Mansões Paraíso, pertinho do Anel Viário, em Aparecida de Goiânia. Inclusive fazem entregas em toda Aparecida e região. Caso você não more por ali também, pode contar com o pessoal da Alternative Bike Shop. Inclusive com a baita promoção nesse mês agora de agosto, com bicicletas de aro 29, aro 29, novas e seminovas, a partir de R$ 1.200. Vou estar deixando tanto o link aqui embaixo na descrição, a fotinha aparecendo também para vocês conferirem, tá bom? Vou deixar no primeiro comentário fixado da Alternative Bike Shop, nossa apoiadora aqui do Goiás. Vamos começar o nosso vídeo de hoje falando sobre uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Minas Gerais, a respeito ali dos matemáticos, né, fazendo as contas de uma eventual permanência das equipes, rebaixamento, as possibilidades para esse segundo turno do Campeonato Brasileiro. E o Goiás aparece em uma condição bem favorável. Segundo os matemáticos lá da UFMG, o Goiás só é o 10º time com mais chances, se assim podemos dizer, de ser rebaixado para a Série B do Brasileirão, mais ou menos na casa de 11%. Realmente a vitória contra o Coritiba, fundamental também para abrir vantagem em um concorrente direto e dando uma moral para o Goiás nesse segundo turno do Brasileirão. Em relação às outras equipes, né, em primeiro lugar aparece o Atlético Goianiense, que apesar de ter mais pontos do que, por exemplo, o Juventude, o Atlético vem de 6 derrotas consecutivas na Série A do Brasileirão, e eles também não incluem participações em outras competições, então o Atlético parece aí com 74,8% de chance de ser rebaixado. Logo em seguida vem o Juventude com 72, e aí sim um pouco mais embolado, né? Fortaleza 55, Avaí 44,5, Cuiabá 44,2 e depois vem aí Curitiba, América Mineiro, Ceará e Botafogo. Então o Goiás está na frente de várias equipes que eu considero assim, com um elenco, né, bem melhor do que o Goiás. Você pode considerar o Ceará, o Botafogo, a própria equipe do Fortaleza. De todos que voltaram da Série A, eu diria que o Goiás tem equipes bem parecidas, como por exemplo, né, o do Avaí, o Juventude, que já estava na última Série A. Então um belo trabalho feito pela diretoria do Goiás. Nem tanto, né, diretoria nem tanto, teve ali um acerto ou outro, mas principalmente dos jogadores que vêm se empenhando demais nesse Campeonato Brasileiro, dão um sangue em cada jogo, e ao técnico Jair Ventura, que vem tirando um coelho da cartola a cada rodada. Em relação à pontuação, o Goiás tem hoje 25%, 25 pontos somados, e segundo a própria UFMG, se a gente considerar, por exemplo, as pontuações, o 45 que a gente costuma utilizar para estar 100% salvo, segundo a UFMG, o time que chegar hoje a 45 pontos terá aí 2,6% de probabilidade de ser rebaixado. Inclusive vou deixar uma edição aqui feita pelo Futebol 62, né, o Geliezer Paulo, muito obrigado a ele que trouxe essa matéria detalhadinha. O time que chegar a 44 pontos terá aí, por exemplo, 8,5% apenas de chance de ser rebaixado, e aos 43 pontos, 20,7%, né? Então, assim, a tendência é que fique mais ou menos nessa faixa. Eu dificilmente vejo um time com mais de 43, 44 pontos
sendo rebaixado. Então, na minha opinião, se o Goiás chegar a 44, já está 100% livre de qualquer eventual rebaixamento, mas com 43 eu ainda acredito que salva, tá? Então, se a gente considerar, por exemplo, que hoje estamos na 20ª rodada, o Goiás terá aí praticamente quase um turno inteiro nesse Campeonato Brasileiro para basicamente buscar ali 5 vitórias e 4 empates, ou 5 vitórias e 3 empates para chegar nos 43 pontos, né? Está até de forma aceitável. Ou se a gente considerar menos vitórias, 4 vitórias e outros 6 ou 7 empates já garantem a equipe esmeraldina na Série A do ano que vem. Pode não parecer uma tarefa muito difícil, o Goiás que vai ter uma característica diferente do que foi no primeiro turno. Nas 19 primeiras partidas, o Goiás fez o seguinte, que ajudou muito, por exemplo, o esquema do Jair Ventura. Nos jogos ditos mais acessíveis de pontuar, o Goiás jogava fora de casa, então a equipe adversária iria para cima e o Goiás explorava o contra-ataque. Nas partidas mais complicadas, o Goiás jogava dentro de casa e deixava a bola com o adversário. Nesse turno é ao contrário, então as partidas fora fica cada vez mais difícil, vai ter Palmeiras, vai ter Atlético Mineiro, vai ter outras partidas aí também bem complicadas nesse comecinho de retorno do Brasileirão, e os jogos dentro de casa são aqueles que as equipes que chegarem aqui em Goiânia vão esperar o Goiás propor o jogo, o que hoje o time esmeraldino, assim, se a gente considerar os 2 únicos jogos que foram diretos dentro da Serrinha, o Goiás jogou muito mal, tanto contra o Cuiabá quanto também diante do Coritiba. Eu diria assim, que fosse num dia normal, o Goiás tranquilamente tinha empatado ou até mesmo perdido um desses 2 jogos. Graças ao Pedro Raul ali no finalzinho, no apagar das luzes, o Goiás acabou empatando. Teve o jogo contra o Ceará, mas eu não vejo o Ceará, com todo respeito também, o Ceará tem um baita time. Eu acho que na hora que engatar uma sequência de vitória, vai permanecer ali entre 19º colocado, sem grandes sustos, né? Então, assim, os jogos que o Goiás fez dentro de casa foi muito mal, né? Propondo o jogo, não conseguiu jogar tão bem. Teve aquela partida contra o Fluminense, o que enche a gente de esperança, mas fato é que é uma característica diferente nesse segundo turno. Apesar do elenco bem limitado, eu não vejo como muito difícil essa tarefa do Goiás. Convenhamos, né? 5 vitórias em um segundo turno quase que completo agora pela frente, com partidas como, por exemplo, Juventude dentro de casa, América Mineiro lá na reta final. Teremos aí, por exemplo, Atlético Goianiense, Fortaleza, Botafogo, outros times mais acessíveis, assim podemos dizer. Não é fácil, né? Não dá para garantir 3 pontos, mas que são mais acessíveis de buscar uma pontuação ainda melhor. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito dessas previsões, né? Assim podemos dizer, esses matemáticos fazendo as contas ali sobre esse percentual bem baixo, né? De só 11% da equipe esmeraldina jogar a Série B, se assim podemos dizer, no ano que vem. Grandes chances, né? 89% do Goiás jogar a primeira divisão em 2023. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você concorda comigo, essa postura, esse segundo turno um pouquinho diferente do que foi no primeiro em relação aos jogos dentro e fora de casa, obviamente. E só para terminar as pontuações das equipes que estão abaixo do Goiás, ou seja, do 12º ao 20º colocado, o Goiás vai enfrentar mais 6 deles, sendo, o Goiás vai enfrentar todas essas equipes, exceto aí o Coritiba, né, onde já se encontrou a última rodada. Então, desses outros duelos, o Goiás fará 6 deles dentro de casa, ou seja, certamente uma maior chance de pontuação, combinado? Bora mudar aqui de assunto para falar também sobre o lateral esquerdo, Hugo, jogador de 25 anos de idade, que segundo informação do André Isaac, trazida ali mais ou menos no comecinho, na metade do mês de julho, existia uma grande possibilidade do jogador deixar o Goiás com a reabertura da janela de transferência, que aconteceu no último dia 15, jogador que havia passado ali por um grande período no departamento médico. Existia até a expectativa dele não jogar mais no ano, mas não foi necessária nenhum tipo de cirurgia. Dessa forma, ele acabou ficando à disposição do técnico Jair Ventura depois de mais de 2 meses. Ele tinha feito uma partida contra o Avaí, lá no dia 25 de abril, acabou sentindo o joelho com apenas 8 minutos, né, entrando na segunda etapa. Depois disso, só foi fazer um outro jogo lá no dia 17 de julho, né, foram ali quase 3 meses, melhor dizendo, longe dos gramados. Então o jogador acabou participando daquele jogo contra o Juventude, quando a gente já imaginava que ele poderia ter alguma situação encaminhada, e também na partida contra o Fluminense participou de 15 minutos daquele duelo. Contra o Coritiba, acabou ficando do banco de reservas, seu contrato vai só até dezembro de 2022, e confirmei ali também com algumas fontes internas da equipe esmeraldina, não existe nesse momento nenhuma proposta oficial pelo jogador. Até mesmo quando o André Isaac trouxe essa possibilidade, era seu interesse tanto da diretoria do Goiás, quanto também do próprio jogador, do seu empresário, de ter mais sequência. O Goiás, que hoje conta com muitos laterais pelo lado esquerdo, tem aí, por exemplo, o Sávio, né, que vinha sendo o titular, tem também o Danilo Barcelos, o Juan Tavares, o Dadá Belmonte, que pode fazer aquela função. Então o Hugo, por conta dessas suas graves lesões, acabou perdendo bastante espaço. Fato é, ele até chegou a jogar bem em uma outra partida
nesse Campeonato Brasileiro, até um jogador consistente, se assim podemos dizer, mas machuca demais. Então a intenção da diretoria é liberar ali para ter essa grana extra, né, do seu salário. Entretanto, não chegou nenhuma proposta oficial, algo que, por exemplo, a gente imaginava, né, vindo ali uma oferta ou da Série B do Campeonato Brasileiro ou até mesmo do exterior. Nada disso apareceu até o momento que eu estou gravando esse vídeo pelo lateral esquerdo Hugo. Então ele vai ficando aí no Goiás, né? Tem vínculo até dezembro desse ano de 2022. Soma até aqui 10 atuações pelo maior do Centro-Oeste. Ele que chegou na última Série B, até fez uma competição aceitável, 25 partidas, 2 gols marcados e 1 assistência. A única questão realmente do Hugo é que ele não consegue um ritmo de jogo. Isso atrapalha demais qualquer jogador, né? Você pode ver qualquer carreira de jogador, quando eles são contratados e não conseguem atuar com grande frequência, a tendência é que ele vai caindo cada vez mais, pode fazer ele 10 jogos e 2 gols, mas se não para quieto em um time ou machuca demais, como é na situação do Hugo, dificilmente consegue uma grande sequência e retomar, né, o melhor caminho da carreira. Então o Hugo infelizmente acabou machucando demais e perdeu bastante espaço dentro do elenco esmeraldino, juntamente com os técnicos. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito do lateral esquerdo Hugo? Você acha que ele deve continuar pro ano que vem? Você gosta dele? Enfim, até mesmo essa liberação nesse momento, que certamente seria importante por conta da parte financeira na equipe do Goiás. Pode não ser muito, não tem a informação oficial, mas o Hugo não recebe mais do que, por exemplo, 30, 40 mil reais mensais. Certamente o Goiás não paga tudo isso, então já dá ali para aliviar uma pequena quantia e quem sabe investir em outras questões. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, quero falar também sobre mais 2 contratações chegando na equipe esmeraldina para o elenco sub-17. O lateral direito João Vitor e também um centroavante com um nome bem diferente, que é o Asker, eu acho que é assim a pronúncia correta do seu nome. Enfim, os 2 jogadores que têm 16 anos de idade irão chegar agora no Goiás, já estavam treinando, foram inclusive aprovados pela comissão técnica na equipe sub-17 e agora integrando o elenco principal do Verdão, né, na categoria, para a disputa da Taça Mané Garrincha, que acontece também nesse final de ano. O Goiás que vem passando por essa reformulação bem grande nas categorias de base. Todas essas contratações têm ali o aval do Eduardo Pinheiro, que é o diretor-chefe dessas categorias de base do clube, e vários jogadores vêm chegando. O Goiás que infelizmente nesses últimos anos teve a paralisação também no futebol, que atrapalhou bastante esses jogadores ali com 14, 15, 16 anos, acabaram ficando praticamente quase que 2 anos sem uma atividade, sem a disputa, por exemplo, da Copa São Paulo. Então, junto com um trabalho muito mal feito que vinha sendo feito pela antiga gestão e também essa paralisação no futebol, o Goiás ficou praticamente quase que sem bons jogadores, se assim podemos dizer, nas suas categorias de base, e agora vem fazendo contratações pontuais. Eles chegam no Goiás, faz ali mais ou menos um treinamento de um mês e meio, vencendo mais ou menos essa média, antes de assinarem, né, um contrato em definitivo com o Verdão. Sobre o lateral direito, que é o João Vitor, ele que estava rodando em algumas equipes ali, sub-15, sub-17, no interior de Minas Gerais, também tem passagens nas categorias de base do Cruzeiro e também no Vasco da Gama. Nasceu lá em 2006, né? Então aí tem mais ou menos 16 anos de idade, 1,75 m, chega aí com um contrato em definitivo com o Verdão. Assim também como o centroavante Asker, né? Ele que tem esse nome diferente, mas é 1,82 m, jogador com 16 anos nessa altura toda. Nasceu também em 2006 e fez as suas categorias de base na equipe do São Paulo. Mais 2 reforços chegando aí no Verdão. Inclusive semana passada já havia outros, né, que haviam desembarcado em Goiânia para fechar no time sub-20. Então o Goiás fazendo essa sua bela reformulação, importante demais. É óbvio que assim, dificilmente a gente vai ver esses camaradas já no ano que vem, por exemplo, comendo a bola no elenco profissional, mas é um projeto a longo prazo. Daqui 2, 3 anos podem pintar como boas promessas, boas realidades, por que não, no elenco de cima do Goiás, né, que foi infelizmente muito maltratada as categorias de base, tanto por empresários quanto também por conta de treinadores, enfim, aquela coisa de selecionar jogador mais propriamente por ter um empresário por trás ou algo nesse sentido, do que propriamente pela qualidade dos bons jogadores. Isso é fato em grande parte, não é só no Goiás, então em vários clubes do futebol brasileiro, infelizmente é uma realidade para vários deles, mas agora chegando um bom profissional. Gosto bastante do Eduardo Pinheiro, das suas contratações pontuais, ele avalia esses jogadores presencialmente, vai buscar também em outros estados, então estou confiante para os próximos anos do Goiás nas suas categorias de base. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desses jogadores, sobre, por exemplo, o time sub-20, o sub-17, sub-15, algumas peças que você vem notando aí algum potencial, pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Para falar sobre calendário, né, o Goiás terá a disputa
da Copa Mané Garrincha, ainda nessa reta final do ano, na equipe Sub-17, no Sub-20 apenas a Copa Goiás, que garante ali, por exemplo, a disputa do ano que vem na Copa do Brasil, então é importante nos times Sub-20 também na reta final do ano, e fecha o ciclo no começo do ano, lá em janeiro, quando tem a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior com jogadores até 20 anos de idade, então realmente torcer para que boas peças, como por exemplo hoje estão no elenco de cima, o próprio Pedrinho, até mesmo o Vitor Hugo, esses jogadores podem inclusive jogar a Copa São Paulo do ano que vem e por que não, né, já se destacarem, já serem realidades no elenco de 2023. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Confira os nossos outros vídeos da equipe esmeraldina. Falei, por exemplo, sobre quando volta o lateral esquerdo Sábio, vou deixar na tela final, assim também como o atacante Breno, jogador que veio do Aimoré. Vou estar deixando aqui embaixo também as nossas redes sociais, do Instagram, também o meu Instagram pessoal para você dar uma conferida, e o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, aqui embaixo, juntamente com o link da Alternative Bike Shop, para você adquirir a sua bike nova, você quer de Aparecida de Goiânia, daquela região ali do Mansões Paraíso, vai estar no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!